Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e hoje você vai entender o porquê que as cotas do fundo no reserva imediata renderam negativo de um dia para o outro. Estou aqui com meu amigo Marcos Correia, responsável pelo Sunstart, e fica até o final do vídeo que você vai entender tudo e como você deve montar a sua reserva de emergência. Bom, primeiramente, Marcos, seja muito bem-vindo aqui no nosso vídeo. É um prazer estar aqui com você. Obrigado pelo convite. Esse conteúdo desse vídeo aqui eu acho muito importante, porque a gente vai falar de reserva de emergência, que é como se fosse o colchão de segurança da vida financeira das pessoas. Por isso que tem que ter um cuidado muito grande com aonde você coloca o seu dinheiro, como você escolhe, como tem que ser o comportamento de uma reserva. E a gente vai pegar aqui um caso real, muito recente, de algo que não deu tão certo, ou pelo menos que teve alguns problemas no meio do caminho, e que isso pode acarretar em mais problemas para você, caso você precise de uma reserva neste momento específico. Então, esse assunto desse vídeo hoje é bastante vital. Perfeito. Então, vamos começar do começo, né? O que é o fundo no reserva imediata? Vou falar um pouco de como que ele funciona, como que ele é constituído, e aí você também fica à vontade para acrescentar. O fundo no reserva imediata é um fundo de renda fixa. Então, não sei se todos estão familiarizados, mas é um fundo, né, um condomínio, onde se juntam ali vários cotistas para comprar determinados ativos. Nesse caso, ativos de renda fixa. O que causou bastante polêmica, até dando um spoiler aqui já, é o nome do fundo, né? Porque ele é chamado de reserva imediata e isso remete a uma segurança extrema. E o fundo não deveria, né, ser impactado com cotas negativas ou até mesmo oscilações no preço dele. E esse fundo compra alguns ativos de renda fixa, só que por mais que esses ativos tenham vencimento, tenham uma taxa combinada, se você mantém até a data final, né, a renda fixa ela não é 100% fixa, né? Muita gente sabe disso, que acompanha o canal há mais tempo. A gente já falou aqui sobre marcação ao mercado, sobre outros temas. E no caso desse fundo do Nubank, o Nu Reserva Imediata, ele comprava, além de títulos públicos, ele comprava também títulos privados. Então, desde setembro, que é a última carteira aberta na CVM, o fundo tinha ali em torno de 20% a 30% do patrimônio dele em títulos privados, mais especificamente em debêntures, né, que são títulos emitidos por empresas de diversos setores, né, e uma delas, no caso, são as lojas americanas. Certo, Marcos? É isso aí. E esse fundo você consegue acessar através das caixinhas, né, que também foi uma função lançada recentemente, no passado recente, pelo Nubank, para você separar um dinheiro, guardar um dinheiro para propósitos específicos, e ali dentro tem o propósito de reserva de emergência. Então já tem uma coisa ali, se não me engano, é até a primeira caixinha que eles sugerem criar, e você já mencionou, né, o nome do fundo, e quando você vai olhar o nome, quando você vai olhar a descrição também desse fundo, está tudo escrito e explicado como se fosse uma excelente opção de reserva de emergência, que se encaixa muito bem, que tem aquele perfil de reserva de emergência. Então, a gente vai entender ainda um pouco mais aqui para frente no vídeo dessas características, mas, basicamente, esse fundo é acessável ali pelas caixinhas do Nubank como uma forma de você poder guardar dinheiro, se planejar para planos futuros. Perfeito. E bom que você mencionou aí das caixinhas, né, que quando você cria uma caixinha nova, até a primeira delas, como você disse já, a sugerida é de reserva de emergência, ele vai te dar duas opções por enquanto, né, só tem essas duas, para você investir o seu dinheiro. Uma delas é o Nu Reserva Imediata, ele até fala lá que é um fundo de renda fixa com o propósito de superar, né, acompanhar ali o CDI, e de fato tem, né, superado um pouco o CDI no último ano, e inclusive o fundo já cresceu bastante desde a criação das caixinhas, né, hoje o fundo tem em torno de 1.300.000 cotistas, e em torno ali de 2 bilhões e alguma coisa de patrimônio, então é um fundo já grande, né, e a outra opção é um RDB do Nubank, que é praticamente um CDB, né? Você tem também a garantia do FGC de até R$250 mil por CPF, e o RDB ele rende um pouquinho menos que o fundo, né? Ou pelo menos a tendência dele é que ele renda um pouquinho menos, somente 100% do CDI, o que não é uma rentabilidade ruim, se tratando de reserva de emergência, né? Então você tem essas duas alternativas quando você vai criar uma caixinha, diferente de antes, né? Antes era só uma alternativa, que era a função dinheiro guardado, e aí o Nubank mudou isso, deixando ali uma carência no rendimento de 30 dias. Então, se você aplica do dia 1 até o dia 30, o seu dinheiro lá fica parado, e aí a partir do 31º dia ele começa a render. Então, como alternativa, a ideia é que você crie uma caixinha para que esse dinheiro vá rendendo diariamente
assim como o Tesouro Selic e outras aplicações também, né, outras alternativas para reserva de emergência. E aí é bom a gente explicar, né, Marcos, o porquê que essas cotas tiveram um rendimento negativo. Eu trouxe até um gráfico aqui, vou colocar aqui na tela, e nesse gráfico dá para ver o rendimento do Nu Reserva Imediata, né, o fundo que a gente está falando, na linha verde, contra o CDI, né, isso no último ano. Então, dá para ver que ele abriu um pouquinho, né, abriu uma boca aqui em relação ao CDI, chegou a render um pouco mais, e agora no último dia, né, em relação ao dia 15 de janeiro aqui, dá para ver que essa linha verde caiu, né, justamente pelo problema aí com lojas americanas, e o fundo, apesar de ter rendido negativo, né, de um dia para o outro, chegou ali a 0,75% negativo, o que é bastante coisa se tratando de um fundo de reserva de emergência, o fundo ainda se iguala no CDI, se a gente olhar para um prazo de um ano aí, né? Enquanto o CDI rendeu aqui em torno de 12,57, o fundo caiu para 12,60. Antes o fundo estava acima dos 13, e aí com esse problema de lojas americanas, ele foi para 12,60, né? Isso anualizado. E o fundo, né, até então, na posição de setembro que a gente via lá, a gente consegue ver a carteira aberta dele, a gente via que ele tinha 2 papéis de lojas americanas, né, 2 debêntures, que equivaliam até aquele período a 1% do patrimônio do fundo. Então, se o fundo tinha 2 bilhões de patrimônio, 1% disso estavam dividido em 2 papéis de lojas americanas, e esses papéis, por conta de todos os problemas que aconteceram, caíram, né, e até impactaram alguns fundos imobiliários, né, Marcos? Se você quiser complementar aqui. Pois a gente tem vários fundos imobiliários que têm lojas americanas como inquilinos. E como a gente vai falar mais para frente, mas como a empresa começou agora numa situação bem complicada por questão de dívidas, então ela pode ter uma situação complicada para arcar com essas dívidas, pagá-las, pagar o aluguel, pagar o que ela deve. Isso daí, para o dono de um imóvel, pode acabar tendo alguns problemas. Alguns gestores até já acreditam que vai dar problema, eles vão realmente parar de pagar o aluguel, mas também temos outras pessoas aqui que falam que não, pode ser que eles continuem pagando, até porque o aluguel seria uma das despesas mais básicas que você tem que conseguir arcar em uma empresa para conseguir sair de uma situação difícil como dívidas. Então, se você não paga nem o aluguel, quem dirá pagar as dívidas, então o aluguel acaba tendo uma preferência nesse cenário. Então, a gente ainda está navegando por incertezas, não temos todas as informações, mas pode ter impacto não só em fundos de crédito, não só em ações, mas também em fundos imobiliários, porque as lojas americanas, de alguma forma, ela está exposta a esses mercados. Legal, e é importante você falou isso, que dá para a gente classificar uma escala de risco, né, para os ativos. Então, o fundo imobiliário, seguindo esse seu conceito, estaria em primeiro ali de recebimento, né? Os títulos de renda fixa entrariam até em segundo ali, ou até junto, porque eles também são credores, né? Quem compra uma debênture de uma empresa é credor daquela empresa, então você compra aquela dívida, você tem preferência no recebimento com relação aos acionistas, e aí, por último, o que sobrar, se a empresa conseguir, se sobrar alguma coisa, né, para distribuir, para pagar, vai para os acionistas, né, para quem tem ações de lojas americanas, né, que hoje negocia aí com o código AMER3, tá, e que inclusive caíram de um dia para o outro, chegou a cair 80%. Né, e isso aconteceu também com os títulos de renda fixa, não foi exatamente 80%, mas essa queda, né, provocou aí um aumento no risco, né, na visão de todos os investidores, e isso refletiu na cota do Nu Reserva Imediata. Né? Outros fundos também tinham lojas americanas, vários fundos aqui a gente pode citar várias gestoras, mas aqui o caso a gente está trazendo é o do Nu Reserva Imediata, e aí que mora o grande problema, né, Marcos? Assim, a gente tem, numa reserva de emergência, a gente não pode ter esse tipo de oscilação. Né? Se você estiver investindo em um fundo de renda fixa, como investimento, né, não como reserva, eu acho que aqui não tem grandes problemas, né, apesar de ser ruim, porque o gestor ele vai investir em debêntures, em outros tipos de títulos para buscar uma rentabilidade maior. Né, e até o caso até então é que o gestor estava conseguindo superar o benchmark, que é o CDI no caso. Mas tratando de uma reserva de emergência, eu acho que o grande problema foi isso, né? Você tem lá o nome reserva imediata e o fundo estava investido em empresas privadas, né? E por maior que seja a empresa hoje, a gente não sabe o que pode acontecer com ela e não deveria, na minha opinião, o fundo não deveria ter nada do patrimônio em títulos privados, ainda mais se tratando de um fundo desse tamanho e com a quantidade de cotistas que tem. Né? Queria ouvir um pouco da sua opinião também. Não, concordo com você. Eu acho que aqui entra um ponto muito chave para as pessoas manterem em mente.
Quando a gente fala de investimentos seguros, a gente acaba falando de títulos públicos, a gente acaba falando ali em render algo equivalente ali à Selic, ao CDI, algo próximo disso. Quando um fundo, quando algum outro tipo de investimento busca retornos maiores do que esse, provavelmente ele vai correr mais riscos também para justificar ter um retorno maior. Então é aquela famosa regra, né? Quanto maior o retorno, provavelmente maior o risco. Então quando você pensa reserva de emergência, você não pode colocar o seu capital em risco, ou pelo menos é o risco mínimo que você tem que colocar. Então você não pode escolher produtos que tenham um risco mais elevado, porque na vida de um investimento, e a gente falando aqui de investimentos de longuíssimo prazo, tem gente que está investindo para 10, 20, 30, 40 anos que seja, muita coisa pode acontecer no meio do caminho. Problemas são normais acontecerem no meio do caminho, seja no universo de crédito, seja no universo imobiliário, no de ações. Problemas acontecem. Agora a questão é, para a reserva de emergência, você não deveria ter problemas. Porque se naquele momento de problema é justamente quando acontece uma emergência e você precisa desse dinheiro e ele não está lá, ou ele tem um valor menor, ou ele não tem um valor suficiente para você conseguir arcar com essa emergência, não cumpriu o propósito de ser uma reserva de emergência. Então, sempre lembre dessa balança do risco e retorno. Quando a gente fala de reserva de emergência, a gente não está falando do investimento mais rentável. O objetivo da reserva não é ganhar dinheiro, é não perder dinheiro. E você não perde fazendo um investimento mais tranquilo, mais seguro, que acompanha aí um índice como o CDI, como a Selic, algo mais seguro, porque o objetivo é preservação e não rentabilidade, não multiplicar, não potencializar. Porque, de novo, você vai acabar correndo mais riscos e não é o propósito de reserva. Perfeito. A gente aqui sempre, eu pelo menos sempre costumo dizer, né? Acho que a gente está bem alinhado nisso, que a rentabilidade acaba sendo uma decisão secundária na hora de você colocar um ativo, né, de escolher um ativo para sua reserva. Então, prioriza segurança, liquidez e baixa volatilidade. E aí você tendo, né, dois ativos com essas três características já decididas, né, já definidas, aí sim você vai para a rentabilidade. Às vezes você tem um CDB de um banco super sólido, que paga ali 100% do CDI com liquidez diária. Você tem esse ativo comparado ao Tesouro Selic, por exemplo. Se você acha um CDB nas mesmas condições, só que a 105% do CDI, por exemplo, às vezes você pode ali pegar um pouco mais de rentabilidade, também talvez não faça tanta diferença no final do dia, mas a rentabilidade tem que ser secundária, assim, não deve fazer parte da sua decisão antes das três características que a gente falou aqui, né? Segurança, liquidez e baixa volatilidade. E uma outra coisa legal das pessoas pensarem também, pensando nesses pilares da reserva de emergência, é o seguinte, né? Algumas pessoas podem acabar pensando, bom, então, já que a rentabilidade não é importante, eu posso muito bem guardar em casa, deixar parado o dinheiro, colocar na gaveta. Só que existe uma outra coisa. Lembrando, o objetivo da reserva de emergência é preservar o seu dinheiro. E existe uma famosa coisa chamada inflação. E você vai perdendo o seu poder de compra ao longo do tempo. Por isso que o pilar de rentabilidade, ele é necessário, ele é importante, porque também não adianta você guardar a sua reserva por muitos anos, só que quando chegar lá na frente, acontecer uma emergência, aquele valor que você guardou não tem o mesmo poder de compra, ou seja, como se tivesse uma reserva menor do que realmente você tinha. Não adianta acontecer isso. Então, você precisa buscar rentabilidade, mas jamais sacrifique os outros pilares da segurança, da volatilidade baixa, da liquidez, para ter mais rentabilidade. Você pensa naqueles três primeiro e depois vem a rentabilidade. Mas tem que ter, sim, um pouco de rentabilidade para a gente não perder o poder de compra. Inclusive, a gente tem vários conteúdos aqui sobre inflação para vocês acompanharem, caso vocês precisem de mais materiais. Eu concordo e até complemento que um fato curioso, né? Desde 2018, o CDI não tinha, né, um juro real positivo quando a gente descontava a inflação. E nesse ano agora de 2022, o CDI ficou positivo, né, porque fechou o ano ali em torno dos 13%, e a inflação foi de 6% também, arredondando. E nos anos passados era mais doloroso você ver a sua reserva de emergência ali, apesar dela render, né, a inflação ganhava dela, porque a taxa de juros era menor do que a taxa de inflação. E agora em 2022 isso se reverteu, então fica menos doloroso, né, de manter uma reserva no CDI, porque o CDI está com um juro real positivo. Certo, Marcos, e como que a gente faz, então, você que é responsável pelo Suno Start, como que a pessoa que quer começar a montar uma reserva de emergência acha os conteúdos e escolhe os ativos para isso lá na área de membros da Suno?
Beleza, a gente já deu aqui mais ou menos o passo a passo de o que você tem que olhar para escolher uma reserva de emergência, segurança, baixa volatilidade, liquidez, ter uma rentabilidade. Então, esses são os principais pontos para você olhar para montar a sua reserva de emergência. Para quem quiser mais ajuda, mais conteúdo, dentro de todas as assinaturas da Suno, inclusive a Suno Start, você tem acesso a uma carteira recomendada de reserva de emergência. Tem várias opções ali para você escolher, tem explicações delas e também tem relatórios com algumas informações e atualizações ao longo do tempo, novas opções ou remoções de opções antigas. Então, para os assinantes, Start para cima, todas as assinaturas, você tem acesso a um conteúdo exclusivo de reserva de emergência para ajudar você a montar a sua reserva. Excelente. Então, pessoal, espero que tenham gostado do vídeo. Deixem aqui nos comentários, né, se ficou alguma dúvida, novas sugestões de temas, se inscrevam no canal, ativem o sininho e até a próxima.